nós vamos falar sobre um outro ponto, que nós somos planejados para agradar a Deus. Em Apocalipse 4:11 diz: Tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas, né? Aqui diz que Deus, ele nos criou para além, né, para honra e glória do nome dele, para dar alegria para ele, para dar prazer para ele, né? Deus, ele quis que você existisse, muito mesmo antes que outras pessoas, né, até nossos próprios pais pudessem ter nos planejado. Deus, ele criou você com um propósito, ele não criou somente um ser a mais, mas ele criou você porque ele queria que você existisse. Ele não precisava nos criar, né? Mas ele nos criou porque ele quis, para dar alegria ao coração dele. Bom dia, Adri. E então nós vivemos para dar alegria, dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito da nossa vida. Nós temos que entender, quando a gente entende esse conceito de dar alegria a Deus, que ele nos criou para que pudéssemos dar prazer e alegria para ele, isso não torna mais os nossos dias insignificantes, porque aqui para o homem é diferente o ponto de vista dele. As pessoas acham que para a gente dar alegria para alguém, para a gente dar satisfação para alguém, nós temos que ser os melhores no que nós fazemos, nós temos que ser, nossa, só se como profissão aqui nós formos isso ou aquilo, que são as melhores profissões. Então a sociedade, ela distorce o propósito de vida nosso, ela distorce o porquê nós somos criados, né? Na verdade, a nossa vida, ela se torna significante quando a gente entende o propósito, né? De adorar, de agradar o coração do Pai. E Deus, ele nos deu também a capacidade de aproveitar os nossos dias aqui. Ele nos deu 5 sentidos, né? Nós podemos sentir o gosto das coisas, sentir o cheiro das coisas. Nós podemos apreciar as cores das coisas, né? Podemos sentir no toque. Então Deus, ele nos deu sentimentos também para que nós possamos aproveitar e ter prazer aqui também na terra, né? De contemplar as coisas que ele fez aqui. E dar prazer a Deus é o que se chama adorar, né? Aí no Salmo 147:11 diz assim: O Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Então todas as nossas atitudes que nós fazemos para honrar a Deus, né, que agrade a Deus, é um ato de adoração. A adoração, ela é muito mais que uma música, é muito mais que um louvor, né? Então não é simplesmente, na hora que está o louvor da igreja eu estou adorando a Deus. Não, nós adoramos a Deus em todas as nossas atitudes, né? Até nas nossas falas. Quando nós acordamos pela manhã, nós oramos, nós agradecemos. Quando nós ajudamos alguém, isso é adorar a Deus. Qualquer atitude que agrade a Ele. E tem até um conceito, né, dos antropólogos, oh meu Deus, que eles falam que a adoração é um impulso universal estabelecido por Deus na estrutura de nosso ser. Então é uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Nós temos essa vontade, esse anseio de nos conectarmos a Deus. E isso é porque Deus, né, ele já nos fez com esse anseio de o adorá-lo. Por isso que a gente tem essa necessidade de adorar, essa necessidade de prestar culto, porque ele nos fez assim. Então não é simplesmente vincular a palavra adoração a cultos em igrejas, né, em cânticos, em orações, em pregações. Adorar é muito mais do que isso. Todos os momentos do culto são atos de adoração, a oração, o louvor, o batismo, as ofertas. Quando nós batemos palma, nós não estamos batendo palma para homens, mas nós estamos adorando a Deus para tudo que Ele fez. E também a adoração, nesse capítulo do livro, ele traz assim como não somente um estilo musical. Isso eu achei muito legal, porque muitas vezes a gente relaciona a adoração com alguns estilos de música, aqueles mais calmos.
Não, o que faz a música ela pode ser calminha, mas às vezes existem músicas, louvores que adoram até o próprio homem e não a Deus. O louvor ele não tem que ser só para nos alegrar. Lógico que a gente sente satisfação quando a gente louva, porque nós estamos entoando o nome de Deus, nós estamos exaltando, glorificando. Mas o louvor, ele é para engrandecer a Deus, é para adorar a Deus. Então, não vai depender do estilo da música, mas vai depender da letra da música que está dizendo ali. Então, a adoração ela não é simplesmente por um benefício próprio nosso. Porque eu gosto dessa música e eu vou cantar ela, mas muitas vezes ela não adora a Deus, né? Os louvores, nesse ponto que eu estou trazendo. Então, o verdadeiro louvor que agrada a Ele é aquele que nós adoramos e exaltamos o nome dEle. No capítulo 29 de Isaías diz que Deus ele reclama de uma adoração hipócrita. O povo estava oferecendo a Deus orações repetitivas e louvores falsos, palavras vazias e rituais humanos sem que o significado fosse levado em consideração. Isaías 29:13 diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Então o nosso louvor não tem que ser baseado só em regras ou rituais, mas o nosso coração ele tem que estar ali. Nosso coração ele tem que estar entregue a Deus. Então a adoração ela não é uma parte da nossa vida, é a nossa vida, né? A nossa oração não se limita aos cultos na igreja, mas ao nosso trabalho, às nossas manhãs, junto com a nossa família, quando a gente sai. Na Bíblia diz que as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão. Então, independente das circunstâncias da nossa vida, o que estava acontecendo ali, as pessoas estavam adorando. O louvor, então, ele deve ser a primeira atividade, assim que nós abrimos os olhos. A adoração ela tem que estar ali. Obrigada, Pai, por mais um dia, contemplar tudo aquilo que Deus fez. Cada atividade nossa ela pode ser transformada em um estilo de adoração, em um modo de adorar a Deus. Em 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E como que é possível a gente fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se fosse para Jesus. Em Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, nós adoramos a Deus, nós satisfazemos o coração de Deus quando nós adoramos a Deus no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em tudo que nós formos fazer. Isso é adorar a Deus. Esse é o segredo de um estilo de vida em adoração, fazer tudo como se fosse para o próprio Jesus. E a reflexão do dia é: fui planejado para agradar a Deus. O versículo, Salmo 149:4, o Senhor está contente com o seu povo. E a pergunta: que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Que nós podemos começar a fazer hoje como se fosse diretamente para Deus. Amém?